Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Auriverde, já deixando os créditos ao canal do Auriverde na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Agora, com outra coisa na mão, se é que você me entende, porque Trump volta ao poder e tomara que tenha a disposição e a percepção, a sensibilidade de pressionar através de interrogatórios firmes Hugo Carvajal. Aí, essa turminha que está no poder, na América Central, Caribe, América do Sul, pode se preparar. Aí vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso porque Carvajal sabe como financiaram, como o narcotráfico financiou as campanhas na América Central, Caribe, América do Sul, e tomara que tenha disposição, né, e Trump a condição de pressioná-lo para que seja contado. Outro ponto. Esse Instituto de Michigan disse o seguinte: não há nenhuma informação que fuja da realidade quando a Universidade de Michigan, quando o Edmundo Gonzalez diz que venceu as eleições por 67-30 na Venezuela e que existe a possibilidade, a partir da recontagem, para que nós venhamos a atestar esse fato. Edmundo Gonzalez venceu as eleições 67-30 na Venezuela. Os outros 3% para outros candidatos. Sabe por que é possível isso na Venezuela? Sem uma nova eleição, como desonestamente propôs Lula e Celso Amorim? Porque ao invés de Lula e Amorim pedirem a recontagem dos votos, eles pediram uma nova eleição. Foi isso que aconteceu. Porque são desonestos. Se fossem honestos, entenderiam o seguinte: na Venezuela, em função do modelo e do processo, não precisa de nova eleição, basta a contagem ou a recontagem pública dos votos. E pronto. Por que é que não defendem isso? Porque Lula não pode defender, não pode ir contra um amiguinho de todas as horas. Essa é a situação. Essa é a situação. Lula não pode ir contra o amiguinho. Só que, diante do que foi posto na Venezuela, enquanto processo, eles estão muito mais avançados do que nós. Veja, com todo o cenário de caos, ditadura, Maduro não vai soltar daquele poder com facilidade, nós temos a possibilidade de saber de fato quem venceu a eleição. Nós temos a possibilidade na Venezuela. No Brasil, não. Não. Nós temos a informação. Nós temos a informação. Sem duvidar do que passou, vamos olhar para frente? Eu não estou duvidando do que passou, tá bom, turminha? Tá bom, Rafael Neves do UOL? Tá bom, bonitinho? Não estou duvidando do que passou. Tá? Anota aí. Abre aspas e corresponda com a realidade. Eu estou olhando para frente. Para que a gente tenha segurança de fato e para que a gente responda todas as dúvidas do eleitor, pagador de imposto que vira o teu salário aí, ministro, responda. Responda através de um voto que pode ser materializado, existir o voto, e para que então nós tenhamos a contagem pública do mesmo. Nos dê a alternativa, a opção de ser igual à Venezuela. Nos dê. Assuma que de fato nós precisamos aprimorar o processo. E que não existe a história de oneroso, de caro, porque dinheiro é muito mal gasto em campanha eleitoral. Pega quanto custou um voto do Eduardo Pimentel em Curitiba e quanto custou o voto da Cristina Grêmio e o senhor terá a resposta. O dinheiro que foi gasto por Eduardo Pimentel para chegar a um resultado muito próximo de quem gastou quase nada, mostra que esses 5 bilhões de reais gastos numa campanha eleitoral através do fundão eleitoral são mal gastos, e parte disso poderia ser utilizado para que nós tivéssemos ou venhamos a ter um processo claro, cristalino no Brasil. E veja, não é transparente não,
é cristalino. Que nada esteja entre os meus olhos e o meu voto. Que nada esteja entre os meus olhos e o meu voto. Ou seja, não é transparência, ver através de algo que me dá a condição. Não, é o meu olho e o meu voto. Que os senhores entendam a importância disso. A Venezuela está vivendo o que está vivendo agora, quase 4 meses depois da eleição. A dúvida que pode ser tirada a partir da recontagem. Nós não temos essa possibilidade aqui. Que os senhores entendam a importância de oferecer o mesmo para o Brasil. Pois não, João? Pois não, João? Tem um detalhe aqui nessa reportagem, Pitoli, da fala do presidente Lula, que na verdade não é verdade, é uma mentira que o presidente contou. Eu vou até abrir aspas mais uma vez, ele disse o seguinte, abre aspas, no dia que terminou as eleições venezuelanas, o meu enviado lá, o Celso Amorim, perguntou para o Maduro se ele poderia entregar as atas da votação. Perguntou para ele e para o candidato da oposição. A verdade é que os dois não mostraram, fecha aspas. Isso não é verdade. A oposição divulgou, logo que terminaram as eleições, todas as atas eleitorais. O presidente Lula afirmou recentemente que isso não aconteceu. Tanto é que a Universidade de Michigan disse o quê, João? Exatamente. A Universidade de Michigan afirmou que houve fraude, sim, nas eleições por conta do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. E que não houve fraude nas atas divulgadas pela chapa de Edmundo Gonzalez, certo? Exatamente. Não sei se o Lula não está sabendo disso. Olha, se ele estiver sabendo, ele pode pegar o banquinho, aquele que quebrou do banhinho, e sair de fininho. Porque ele é o presidente do Brasil. Ele deve ser o homem mais bem informado da nação. Mas vejo que mentir é opção. Exato. Tem muita coisa numa mesma notícia, hein? Tem muita coisa numa mesma notícia. Mas reitero, o fim para mim é o melhor. Que o Brasil seja igual à Venezuela. Se o Brasil for igual à Venezuela, já vou me dar por satisfeito. Não é na ditadura, é no processo eleitoral. E não é, Rafael Neves, não é dúvida sobre o que passou, tá bom, querido? Eu estou olhando para o... porque ele vai dizer, Pitoli duvida das atas, da PQP, da PQP. Rafael Neves, vamos, olho no olho, amigo. Você do UOL me esperando para me jogar naquela cama de gato que vocês querem me ferrar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olhando para 2026... Se nós podemos aprimorar o processo e melhorar a relação com o eleitor, pagador de imposto ou pagador do salário de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que seja entregue o que o povo espera. O voto materializado, impresso e a contagem pública dos votos. Para 2026, ô Rafael Neves, ninguém está falando de água que já passou por aqui. Tá bom, Muritinho? Vamos lá. Cadê o Daniel? Já tem Alexandre Garcia. Antes, meu amigo Daniel Leão chegando, começando mais uma semana com a gente, e me diz uma coisa. Opa, coisa boa. Seja bem-vindo, Daniel. Mesmo com as decisões do ministro. Outra parcela dos processos nem chegou a ser sentenciada e alguns já estavam parcialmente suspensos por decisões anteriores da Justiça. Até outubro, Toffoli anulou ações de aproximadamente 70 pessoas. Em outros 70 casos, ele invalidou provas das delações da Odebrecht e isso acabou abrindo precedentes para anulações em instâncias inferiores. A assessoria do Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota afirmando que essas decisões derivam de um posicionamento da segunda turma. No caso das empresas, Toffoli manteve os acordos de leniência, mas os suspendeu por permitir novas negociações com o governo. Quanto às pessoas físicas, ele anulou algumas provas, mantendo os termos dos acordos de colaboração. Agora, cabe aos juízes avaliar se os processos seguem ou não. Advogados e procuradores consideram que as decisões de Toffoli podem abrir caminho para questionamentos sobre a validade de algumas delações. Essas informações são da Revista Oeste. Lembra que eu falei há pouco com relação à Suprema Corte? A gente já sabe o que pensa, a gente já sabe como age, a gente já sabe o que vai acontecer. São tão previsíveis quanto o nascer e o pôr do sol. Eles são. Né? Alguma dúvida do que iria acontecer? Vamos lá, de verdade. Você, com relação às questões envolvendo a Lava Jato e tudo o que Toffoli fez até aqui, alguma dúvida que isso aconteceria dessa forma? Lembrando o seguinte, né? Quando a gente fala quando a gente fala do Supremo que se posicionou ao lado da Lava Jato, ministros importantes, como o próprio Barroso,
Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, eles, no determinado momento, se posicionaram a favor da Lava Jato. O problema é que a Lava Jato avançou a um ponto onde, infelizmente, para eles, chegou na turma, chegou no partido onde não podia chegar. Por exemplo, chegou no MDB, chegou no PSDB, e aí incomodou. Por quê? Por mais que tenha havido algum exagero, por mais que tenha havido algum tropeço, o que nós temos com relação à Lava Jato é a exposição destes que viviam da corrupção, e viviam muito bem da corrupção no Brasil. Onde eu quero chegar? Quando a Lava Jato, por mais que tenha errado, porque se você fala assim, Pitoli, onde a Lava Jato errou? Do que eu sei, houveram algumas situações apuradas por um delegado da Polícia Federal que foi enviado lá para Curitiba para encontrar esses pontos, ou seja, já estavam querendo encontrar tudo que poderia desqualificar, desarmar, desarticular a Lava Jato. Este delegado da Polícia Federal apontou problemas com relação à escuta indevida, né, a tentar... Enfim, isso aconteceu, não dá para esconder. Houve exagero por parte de Moro? Houve. Houve exagero por parte de Dallagnol? Houve. Não dá para dizer que não. Erraram? Erraram em muitos pontos, abrindo precedentes. Tudo o que eles queriam. Mas, independentemente dos erros cometidos por Moro e Dallagnol, e equipe, é claro, quando chega onde não podia chegar, o negócio azedou. Como é que um ministro do Supremo muda de opinião como estes que aí estão mudaram? É porque este fio desse novelo, encontrado pela Operação Lava Jato e suas investigações, chegaria onde? No amigo do meu pai? Entendeu? Então nós temos isso. A gente já sabia, né, o que aconteceria com essas decisões de Toffoli. Nenhuma novidade para mim, nenhuma novidade para você. A questão é, abre precedência, abre jurisprudência. O que está sendo feito hoje para tentar apagar a Lava Jato pode custar muito caro para nós em outras questões. Só que, com o objetivo de anular, de uma vez por todas, enterrar a Lava Jato, com este objetivo, eles estão fazendo com que nós possamos viver ali na frente, a gente pode viver ali, já já, decisões a partir do que está sendo feito agora, que prejudiquem o Brasil, a partir de algo que é insuportável para aqueles que olham para cá com o objetivo de aqui investir, que é a insegurança. O que eles estão trazendo, infelizmente, culmina na insegurança. Ou seja, quem olha de fora hoje fala assim, bom, já entendemos, estão livrando corruptos, estão devolvendo dinheiro, estão livrando de multas que chegam a esse montante, 17 bilhões de reais. Então, quem está de fora olha assim, bom, compliance no Brasil, né, o jogo limpo dentro da estrutura não existe. Não há o menor objetivo, não há a menor vontade de existir a partir da decisão de quem está na Suprema Corte e age dessa forma. Então, meu amigo, o Toffoli decidiu assim. A gente já sabe como pensa o amigo do meu pai. A gente já sabe. Bom, vamos lá. A Alexandre Garcia está chegando por aqui, trazendo para você a... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Após vitória de Donald Trump, Folha de São Paulo passa a publicar artigo de opinião de Jair Bolsonaro. O primeiro texto do ex-presidente foi veiculado nesta segunda-feira. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, superando a vice-presidente Kamala Harris, com ampla vantagem, desencadeou uma nova onda de entusiasmo entre os conservadores ao redor do mundo. Em menos de uma semana após conquistar não apenas a Casa Branca, mas também assegurar controle no Congresso e consolidar uma maioria no Judiciário, a direita americana vê sinais de fôlego renovado que ecoam também no Brasil.
A reeleição de Donald Trump veio com uma vitória sólida no colégio eleitoral, acumulando 312 delegados contra os 226 obtidos por Harris. O republicano também obteve uma vitória robusta no voto popular, além de ter dominado os 7 estados pelo cenário que se desenhou já na madrugada de quarta-feira, poucas horas após o pleito. No entanto, foi com a confirmação do resultado no Arizona deste domingo que os 312 delegados foram oficialmente contabilizados, consolidando sua vitória. No Brasil, a repercussão não tardou. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que inelegível após decisão do Supremo Tribunal Federal devido às suas críticas ao sistema eleitoral, foi impulsionado pela vitória de Trump. A base bolsonarista, juntamente com aliados no Congresso, já intensifica a pressão por uma anistia que pode reverter sua inelegibilidade. O movimento visa permitir que Bolsonaro possa, a partir disso, voltar a disputar eleições. Nesta segunda-feira, a Folha de São Paulo abriu espaço para que Bolsonaro publique artigos de opinião, tanto no formato digital quanto no impresso. No primeiro texto publicado, Bolsonaro defendeu a importância do regime democrático e pediu que seus opositores demonstrem respeito à democracia, não apenas em palavras, mas sobretudo em ações concretas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!